quero dar um exemplo aqui. Eu trabalho com isso há 30 anos, tá? Então tem milhares de exemplos. Então, vou pegar alguns exemplos aleatoriamente aqui. Por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que tinha estudado inglês durante 6 anos, ok? E que, em tudo que eu conseguia ver, ok, ele dominava. Mas ele não acreditava que poderia se expressar em inglês profissionalmente em outro país. Okay? Então, ele tinha recusado, quando ele me procurou, ele tinha recusado várias ofertas por não acreditar que podia se expressar em inglês em outro país. Então, veja o seguinte, deixa eu fazer um contraste. Digamos que uma pessoa agora acredite que possa se expressar em inglês em outro país, mas sabe aquele inglês de gibi. São 2 exemplos de desalinhamento. Um, falta capacidade, e o outro, a crença está desalinhada com a capacidade, certo? O problema é a crença. Qual desses dois vocês acham que é mais fácil de resolver? O problema da capacidade ou o problema da crença? Da crença, porque a crença é apenas um pressuposto, é um cenário que a pessoa carrega na mente, ok? Então, como é que eu vou estimular ela? Eu vou colocar ela em cenários mentais, onde ela se coloca em situações de expressar em inglês no outro país, vendo exatamente qual é o aspecto que bloqueia e criar alternativas para esses detalhes. Então, por exemplo, o que poderia ser um cenário limitante de uma pessoa? É à vontade, tá, gente? Não tem certo e errado. É a imaginação de vocês. O que poderia ser um cenário limitante para uma pessoa se expressar em inglês no outro país? Vou fazer uma brincadeira aqui. Como é teu nome? Rael. Hã? Rael. Tá legal. Então, digamos que o Rael esteja brincando de se manifestar em inglês, ok? E vê na mente dele alguém dizendo assim... Okay. Como é que tu te sente? Só com o gestual aqui. Mal, ok? Então, veja, dá uma sacudidinha para liberar isso, quebra o estado. Então, é o seguinte, talvez ele nunca ninguém tenha feito isso com ele, mas simples o fato de imaginar isso pode bloqueá-lo. O meu pai, deixa eu contar isso rapidamente, meu pai tinha fobia de falar em público. Né? Então, se ele estava no aniversário dele, sentado ao redor de uma mesa, e se dissesse assim, discurso, ele levantava e se trancava no quarto. Ele era fóbico, ok? O que acontece com o filho? Vocês estão rindo, né? Cara, eu era fóbico de falar em público, ok? Mas por quê? Eu não sabia bem. A imagem que eu via que me bloqueava, qual era? É do meu pai. Eu via ele fugindo de algo, eu não sabia do quê. Vamos brincar de fugir de algo. Por exemplo, você olha para a cadeira e começa a fazer assim, ó. Ok? Vocês estão vendo algum risco? Não, mas vocês olham para mim e o risco surge na mente de vocês. Ok? Porque nós somos seres humanos empáticos, nós modelamos o sistema nervoso do outro. Então, quando eu tenho uma resposta de medo, eu não sei do que ele está fugindo, mas eu vou fugir também. Então, a imagem mental que eu tinha é a do meu pai com medo. Como é que eu superei isso? Certo? Como é que eu supero isso? Primeiro, eu olho para as carinhas de vocês. Eu comecei a chegar em público e olhar para as caras das pessoas e começar a me ancorar. Por exemplo, o Paulo está me dando feedback aqui, a Adri está me dando feedback. Certo? Então, são pessoas me nutrindo aqui. Então, por que eu teria medo disso? Só para dar um exemplo. Então, a gente começa a flexibilizar cenários mentais para produzir alinhamento. Agora,
Vamos para o outro extremo aqui, certo? Vamos falar um pouquinho de identidade. Sérgio, só atividade por 5 minutos, 4 do workshop. Tá. Esse Aqui mesmo? Essa aula Tá legal, 5, 10 minutos, tá bom. Então eu vou falar um pouquinho sobre identidade, agora aproveitando um pouquinho dos slides, mas bem rapidinho. Vocês já perceberam que o estado, a imagem que vocês têm de si mesmos, a gente poderia chamar de autoestima, amor próprio, é modulada pelas circunstâncias do mundo, certo? Agora, é interessante porque aquilo que você é em essência, que está representado pelas necessidades materiais, afetivas, mentais e espirituais, não é modulado pelo mundo. Quer ver? Por exemplo, eu estou com fome, ok? Não tem comida. Eu deixo de ter fome? Então o querer permanece. Então, se nós definíssemos o nosso eu pelo querer, ele estaria estável. Mas a gente não faz isso. A gente define o nosso eu pelas circunstâncias. As coisas vão bem e eu gosto de mim. As coisas vão mal e eu não gosto de mim. Hoje eu estou uma droga. Okay? Eu estou numa droga. E a imagem de si mesmo fica contaminada. Agora veja o seguinte. Dentro da cadeia, ok? Transcendente, identidade. Identidade é a primeira coisa da cadeia mental. Então significa que se eu estou numa visão negativa de mim mesmo, o que vai funcionar a partir daqui? Nada. Okay? Às vezes as pessoas dizem, cara, tu pede para criar um cenário positivo. Não existe nenhuma possibilidade de cenário positivo na minha mente. Eu digo, sabe por quê? Porque tem um cenário primitivo, um cenário mental básico que já está equivocado, que é eu. Então quando a pessoa pensa eu, já tem uma imagem negativa. Aí não é possível criar cenários positivos. Então eu preciso mudar a referência de como ela define o eu. De definir o eu pelas circunstâncias para definir o eu pelo querer.